Agora vem cá, e o rolê das caçambas, por exemplo? Tudo que você acha na caçamba que você pensa assim, cara, isso é pra sua casa. Não necessariamente. Sabe, as caçambas, eu acho que essa coisa... A caçamba, na verdade, eu peguei, assim, porque é um ícone do garimpo, vai. Isso. Mas, na verdade, o olhar tá sempre voltado a você dar um outro significado pra coisa, assim, né? A caçamba é muito legal, assim, quando você... É que daí vira um vício também. Né? É muito legal você passar por uma caçamba, dar aquela olhadinha e tal. Mas a ressignificação, o significado, você dá um novo significado das coisas, é meio... É tudo, assim, né? Tipo, é em todos os lugares, assim. Então, assim, de você pegar um móvel que era da sua avó, na casa da Carol mesmo, as cadeiras são todas da avó dela. Então, isso é um negócio que eu gosto, assim, isso é uma caçambagem, garimpo, fora da caçamba, vai. Você vai numa casa de um velho, por exemplo, puta, é muito legal. Você É uma caçamba ao vivo. Você vai assim, você dá muito, né, você vai descobrindo se dá muito valor para aquilo, isso eu peguei, uma coisa... você leva e tal, você vai arrastando. Tem um quê de acumulador? Tem. Em você? Tem que cuidar. Meu pai era um cara incrível para isso, né? E isso tem a ver com improviso, que é um negócio que eu gosto muito, né? Vocês têm o lance de improviso no teatro, mas o improviso é inerente ao brasileiro, assim, né? É a gambiarra, né? Sim. O brasileiro é improvisador, né? De coisas, né? Então você vê lá, o cara, em vez de usar fita isolante, usa fita crepe para fazer uma ligação, os gatos, né, fazer gato de eletricidade em comunidade, né, tudo isso é improviso brasileiro, assim, né, cadeira que quebra, o cara pega uma perna, enrola, E o meu pai era um cara que, ele faleceu ano passado, 90 anos, mas uma vida genial, ele sempre foi improvisador, ele era dentista de prótese, de dentadura, vai. Então ele dava aula, fazia, sei lá, 10 dentaduras por dia na oficininha dele, então eu sempre acompanhei, assim, de perto, ele fazendo. E dentadura é um trabalho artesanal, se vocês pensarem, né? Não é assim, o negócio chega lá uma impressora 3D e faz o dente. Ele escolhe o dente, né, de acordo com... Então, assim, a minha formação visual vem muito desses lugares, assim. Escolhe a cor do dente do cara, que tem uma paleta lá gigantesca de dente, aí faz a gengiva, que daí tira o molde, Então, meu pai era um químico também, porque ele sabia mexer muitas massas, né? Então, deixar rosa. A boca do cara era rosa claro, rosa escuro. Cara, eu nunca pensei nisso, velho. É muito genial, cara. É muito detalhe numa dentadura. E a dentadura ainda tem que caber certinho, né? Exato. Então, ele tira o molde. E o molde, não são todos que são 100% banguela, né? Tem alguns dentes, então você tira o molde, então você tem que encaixar entre dentes. Tem que ficar igual. Cara, o cara era assim, né? Tipo, e ele era cirurgião dentista, se formou lá em 58, né? Tipo, era um negócio maluco. Ou seja, uma época que não tinha essa ferramenta da IA pra ajudar, né? Não, tô longe disso, longe né? Era disso. tipo longe das Muito ferramentas artesanal. atuais. E ele improvisava a casa com esses elementos dele. Isso eu acho assim, e depois que eu entendi, eu falei, caramba, isso é muito legal. Então, sei lá, chegava, minha mãe tinha um vaso, aqueles vasos que tem aquela coisa cobalto, azul cobalto, meio holandês, assim, sabe? Aquela coisa meio aqueles vasos clássicos, quebrou a tampa lá. Aí ele ia lá, pegava, tirava o molde e criava um pedacinho que estava quebrado com dentadura, com massinha de dentadura. Então a minha casa era toda cheia de pontos rosa. Era uma... Muito, cara. E ele não jogava nada fora, então ele sempre fazia... Ele arrumava, ele achava um absurdo, é mão de vaca, então ele economizava, então ele ia refazendo a casa com esses pequenos improvisos. Então, minha mãe fazia tricô, sempre fez, minha mãe é uma boa tricoteira, crocheteira, fazia uns pullovers lindos, assim, e ela passava as madrugadas fazendo tricô com aquelas agulhas de tricô, não sei se vocês sabem, é uma grandona e tem uma bolinha na ponta. E a minha mãe, ela fazia tac, 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 e sempre esse barulhinho aqui até lembra, assim, quem faz tricô faz um tac, 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 tac. E, cara, na ponta, ela sempre perdia as bolinhas, e meu pai botava um molar, que é esse dentão grande, aqui, e ficava assim, o molar com uma gengivinha rosinha, assim, e daí ficava os dentinhos, tac, tac. E assim, pra mim, num tempo eu falava, nossa, é meio freak, né, essa coisa, né? Só que daí depois eu comecei a ver, e eu estudo estética nova, eu falei, cara, uma estética maravilhosa, cara, um negócio lindo. Tanto é que hoje eu dou palestra, eu reproduzi em inteligência artificial, eu pedi pra minha mãe, você tem aquelas agulhas aí? Não tenho mais, perdeu, não sei. Aí eu reproduzi em inteligência artificial as imagens pra mostrar, assim, o visual disso.
Caraca, velho. E é muito lindo. Hoje eu vejo que essa é uma estética de improviso, né? E de acúmulo de estética, né? Que é maximalista, né? Não é um negócio... É meio freak, assim, né? É quase uma série, Só que né, é muito legal. A casa do dentista é Nossa, só dentadura. muito um sofá legal. de dentadura, outro negócio. Não, maçaneta, muita coisa. E eu vejo que eu me formei no improviso também, sabe? Então, assim... Sim. E eu acho, cara, essa agulha é um valor, assim, histórico e coisa, né? Tipo, Não, tem uma isso te história. despertou um olhar. E a decoração das casas é essa que é a casa com vida, né? Quando você Isso. entra numa casa e fala, o que é isso aqui? Ah, isso que não sei o que. Então, assim, a minha valorização tá sempre nesse relógio que era do meu pai. Tipo, eu não vou comprar um relógio novo. Para mim, não tenho apreço nenhum num relógio de marca. Eu tenho apreço num relógio que meu pai usou a vida inteira. Sim. Que, cara, tá no meu pulso agora para sempre. Eu acho isso genial. Carro. Nem me ligo em carro novo. Eu tenho uma Bandeirante 1980 lá que eu consegui ir mexendo, revisando. Bandeirante? Aquela Pô, meu pai gigantona. tinha uma Brasília cor de abacate a álcool. Foi onde eu devia ter ficado. Então tem que ficar. Pra ligar tinha que esquentar a água no coisa pra conseguir ligar de manhã na frio, cara. Aí, essa coisa do acumulador é isso, porque também você começa a acumular muito porque você não vê valor em tudo. Então, assim, eu devo estar com umas 35 cadeiras em casa, tudo. Porque cadeira pra mim é um negócio que eu acho muito legal. Além de ter um valor de mercado, que eu gosto. Você cata uma cadeira numa caçamba, depois você vende, assim. Né? Tipo, Então, mas você revende depois. em alguns casos, sim, né? Tipo, eu acho que quando funciona... Até porque quem tem 35 cadeiras, se não vender... Tem que fazer muita Ou ele festa. revende ou ele Galera, faz estamos aqui muita com uma festa. oferta. Ele A oferta de Ele cadeira começa trabalha com a hoje. dança das cadeiras, né, bicho? Mas é muito legal, porque você vê, às vezes eu encaixo em projeto, né? Então, assim, quando eu faço um apartamento para uma série, eu vou lá, coloco as cadeiras mais usadinhas, daí eu conto aquela história, daí eu acho que tudo faz sentido. E Entendeu? você citou uma coisa legal, que é, tipo, a sua ex-esposa que vocês falaram que todas as cadeiras dela eram da casa da avó dela. Cara, como os móveis antigamente eram... Mano, sofá. Tem um Aguentava. sofá na casa do meu pai. Eu não tô mentindo. Ele era da irmã da minha avó, passou pra minha avó passou pra sobrinha. Tipo assim, ele já rodou em 50 anos. Maluco, ninguém nunca reformou. Você senta nele. O de casa tem 5 anos, a bunda já tá com a marca. Já tá... marca, né? Mano, Porque é tudo mais descartável, né? impressionante, cara. A casa da minha avó tem até hoje, porque ela já faleceu, mas a minha tia mora lá, cama, mas também eles tinham móveis muito pesados. A cabeceira da Eram minha... uns blocos. Não, a cabeceira da casa, eu não sei como é que chegou no apartamento, entendeu? Não, nos porque prédios era de hoje muita em dia nem madeira, entra né? aquele sofá. Um O meu prédio avô, hoje a em dia casa não da minha entra. avó, sei lá. é que aí esse detonou, mas detonou porque tem 70 anos. Eles têm, é maravilhoso, eles têm um sofazão que eu já vi em novela isso. Tem um leão aqui, você já viu isso? Esculpido. Sério? Na cabeceira, assim, tanto da poltrona como do sofá. Mano, é um negócio que um dia eu vi numa novela. Eu falei, meu Deus, o sofá da casa da minha avó. Tem uma boca de leão aqui, ó. Onde você vai ver isso hoje? Eu acho que isso tem a ver com o desenvolvimento industrial, né? Porque antes eram pequenas fábricas que faziam camas. Isso. Aí vira essas mega lojas com mega indústria, que daí virou MDF, MDP, daí é tudo... São essas Não, chapas, quando tudo, veio o MDF, tudo aí tosco. acabou. Nossa, Acabou. acabou, né? Acabou tudo, porque Cara, antes era Não, madeira. mas tinha uma pior do que MDF. É o aglomerado. Cara. Aglomerado, mano. Você falava assim, e aí, como é que ficou o armarinho do banheiro? Mano, tá top, olha aí, pagava baratinho, mano. Primeira água que escorria... Não, o próprio banho, né? Úmido, assim. Umidade. Não, tanto é que esses armarinhos baratinhos assim, você comprou, você vai deixar ele ali, você mudou de casa, você esquece que uma vez que ele já montou, tá montado. Quem tira Você esse desmontou, parafuso? no que você desparafusa, Você não ele se já faz muda assim, mais, né? um twister ali, né? É É. impressionante. Fora que aqueles armários que você compra que vai ficando assim. fica. Isso é todo mundo, né? De galera, é o Brasil, né? Porque são todas as lojas. Agora, o Paulo, você tem uma coisa que também, lógico que você já deve estar fazendo isso, mas você já foi pro streaming também com seus reality, com uma coisa, você já Não. pensou nisso? Eu Porque penso. você tem um puta argumento, né, cara, pra você criar aí um... E um olhar reality. bom pra essa coisa, o que é É, produto, cara. mercadológico. Você tem um talento aí que dá pra você explorar. Não sei se você já tá Não, eu explorando tenho. isso, né? Essa coisa das séries no YouTube eu sempre vi como. Eu adoro TV, né? Sempre gostei desse formato, assim. Né? Até quando eu fiz aquele programa É de Casa na Globo. Sim. Fiz, sei lá, 30 participações ao vivo lá, que eu era especialista
Nossa, eu adorava, assim, eu ia lá pro Rio, ficava 3 dias fazendo coisa, eu produzia todas as peças que eu ia apresentar ao vivo. Mas como era? Eu não vi. O que você É aquele fazia? programa da manhã, Não, lembra? eu sei. Que é meio Mas qual era a tua... Quem que era mesmo? Era o André Marques? André Marques, O próprio Zeca Camargo Ana fez, não Furtado, Zeca Camargo. Ah, isso mesmo. Era bem essa época que eu fui. E era muito legal, porque você entrava ao vivo com eles, né, e ensinava o pessoal a fazer alguma coisa. Eu era especialista de design. Então, assim, ensinava exatamente o que eu fazia no YouTube, ensinar a fazer uma luminária hoje. E lá era muito legal, porque é um exercício tinha que ser tudo muito barato. Então, assim, né, é pro povão, assim. Então, Sei. tu fazer uma luminária de R$13, né? Daí eu ficava pesquisando o que eu podia usar. Aí, sei lá, entrava na chamada. Hoje o designer Paulo Biak vai ensinar a fazer uma luminária com R$13, sei lá. Então, era bem pegado, Sei. assim. Eu achei Legal. genial o exercício, assim. Então, mas eu já fui sei lá, para Niterói, visitar uma família e reformar o armário antigo da família. Que era quase um realityzinho, assim. Tinha vários quadros, assim, Era né? um lata velha Tipo um lata velha do móvel, isso eu fiz bastante. Mas a maioria das minhas coisas eram, por exemplo, eu ensinava a fazer uma estante grande com caixa de fruta de plástico. Então daí eu falava, cada caixa custa assim, para amarrar ela você vai amarrar desse jeito, vai prender com parafuso tal. E ia ensinando, vira uma prateleirona. Aí outras coisas eram, isso aqui você pode fazer e vender, os vasinhos eu ensinei lá. Foi lá? Os concretos, marmorizado, como fazer um marmorizado, você pode vender a R$12. Então, assim, GNT ama isso. Isso. Né? Mas o público ama. É muito legal. Tanto a ideia de fazer coisas assim, como o antes e depois. Não, eu acho que o de ambiente, né? É prazeroso, né? Você vê uma casa que tá meio detonada, você fala, olha que legal, Mas né? acho que o principal no caso do que o Paulo faz é unir a criatividade, a estética e o custo-benefício. Isso. Isso desperta muitas pessoas. E é muito legal, porque do mesmo jeito que você, criança, viu seu pai, dando um colorido super, como é que se diz? Vamos chamar de inusitado. Inusitado. Não, Isso te fez parar de enxergar as coisas óbvias. Eu acho que você está trazendo para os seus filhos uma parada de também não ficar enxergando a finitude das coisas que a nossa sociedade... Isso aqui... quebrou aqui já é finito, joga no lixo e não, dá pra virar outras coisas e tal. Acho isso muito legal. Eu acho que isso que eu quis falar no começo, quando eu falei dos filhos, quando eu assisti, eu acho que é isso. Não necessariamente eles vão virar a tua profissão. Não. Mas isso vai influenciá-los como o dentista te influenciou. Isso. Porque você fez lá a coisa da sua filha, o que é uma bancada. A penteadeira, né? Cara, eu nunca tive esse tipo de experiência. Então, óbvio que vai afetar aquela criança, saber que ele pegou umas madeiras e juntou com não sei o quê, e chama pra ajudar a pintar. Mesmo que ela não... Isso vai mexer com o criativo dela, seja porque ela for fazer. Uma galera escreveu isso, falou assim, nossa, que privilégio dela, né, E é real, né? E eu talvez force isso um pouco, né? E lógico, eu sou bem inusitado, né? Vamos falar a palavra, né? Então, mas ela, por exemplo, ela falou, papai, eu quero uma penteadeira. Eu falei, nossa, penteadeira, existe isso, né, ainda? Eu falei, e ela é toda, né, cabelinho e tal. Aí eu falei, vamos fazer, né, uma. Daí eu caí na besteira de pesquisar com ela. Não, vamos ver aqui. Adorou umas coisas brega lá, que eu falei, nossa, não, e caro. Eu falei, não, vamos. Aí eu falei, não, vamos fazer. Daí ela não queria. Aí eu falei, nossa, não. Daí quando eu fiz junto e tal, ela foi vendo e ficou super legal, né? Poder ficar lúdico e tal. Não, e é isso, mas acho que é isso que eu quis dizer. Mas eu entendi. Esse lugar vai brotar nela se ela for uma engenheira, se ela for por qualquer coisa, né? É muito legal. Eu e a Carol, né? A Carol também como designer, a gente de certa forma leva eles para um caminho do não óbvio, né? Então o Chiquinho, que é o meu filho mais velho, tem mullets desde que ele nasceu, só que foi assim, vamos deixar o cabelinho crescer aqui, né? E a galera fala, Chitãozinho, não sei. Só que assim, ele era pequenininho e era bonitinho, assim. Ele até hoje tá com 11 anos, um mullet gigante, assim, ele não consegue tirar. Eu falo, pode tirar, filho, faz o que você quiser. Papai não vai mas eu não bravo. quero, eu gosto desse aqui. E daí é meio isso, assim, parece que a gente foi meio que forçando, às vezes, nossa, forçamos, né, a barra aqui. Não, mas o cara tá lá, tá... É engraçado agora que ele tá fazendo atletismo no Centro Olímpico aqui de São Paulo, passou numa peneira, mó legal lá. Da prefeitura, eu fui lá levar ele num campeonato e tal. E ele, nossa, foge muito do padrão. Do padrão, assim, meio umas roupas coloridas e tal. Aí eu fico meio assim, será que
né? Que ele sabe, né? Onde que ele tá, né? O que que é, né? Será que precisa enquadrar, não precisa... Você tem que peitar, né? Mas Umas ele mesmo bancar, tem que bancar, é isso. Eu cara, acho que é a o grande limite graça é da ele coisa, mesmo. né? De graça. O limite é ele, vocês Ele que estão banque. formando aí o que ele, né? Deram uns apelidos pra ele e tal. Eu falei, que interessante, saiu da bolha, né? Tá levando os apelidos, né? Porque na escolinha a escola aqui é Zona Oeste, Cirandeira, Waldorf? não é Waldorf, é construtivista, tal, né? Sim. Todo mundo se ama, todo mundo se respeita, tal, né? Tem todo um negócio legal, Agora ele vai pro lindo. hard. Foi lá e já voltou. Papai, me apelidaram de Greg. Eu falei, Greg? Apelidaram? Como assim apelidaram? Tipo, Greg, tal. Greg do Todo Mundo Odeia Chris e tal. Sei. Falei, Quem é o que é o cabelo. Greg? É o cabelo. O cara tem um O cabelão. Greg é o melhor assim. amigo do Chris. Mas o cabelo dele não é... Não é ele tinha mullet. Não, Mas pra você ver como é que sim, pega. a tal. associação. Mas é o que você falou, saiu da bolha. porque Ótimo, Mas isso- cara. Mas isso é muito louco, né? Muito A gente tem uma criação pros filhos que também tem que sair da bolha, né? Porque o mundo, Exatamente. bicho, o mundo é... Né, Mas aí é isso, é o que ele vai fazer com isso, né? Ele Se e ele voltou, bancar- ele bancou, ele falou, Esse foi não sei o quê, que o papá, Nando voltou. Viana, comediante, veio aqui. Lembra uma vez? Eu nunca vou esquecer que ele falou assim: pô, cara, eu ensino meu filho a dar. Eu dou muito amor pra ele e tal. Aí um dia eu percebi que ele tava com 11 anos. E você encostava nele, ele. Ai! Falou, cara, esse menino precisa fazer uma arte marcial. Porque eu preciso preparar ele pra alguém que o pai e a mãe não deram amor possa vir. Então, tipo, é interessante você sair desse lugar e falar: beleza, esses são os valores que eu quero dar pro meu filho, mas como eu faço pra ele acessar um mundo? Porque tem diversos tipos de pessoas, né? De comportamentos, e ele precisa saber enfrentar isso tudo. Talvez a melhor forma é realmente abrir, né? Ampliar, né? E uma das coisas da criatividade é a abertura de experiência, né? Tipo, um ser criativo, ele tem que viver várias, né? Sair da bolha, viver lá, viver aqui, lá, conhecer, para você tomar decisões e tomar decisões criativas, talvez. Eu acho que uma das coisas é isso, né? Total. E eu gostaria que meus filhos fossem criativos. E para mim, criatividade é exercício total, né? É exercício, qualquer um pode ser criativo. E se eu puder exercitar meus filhos a serem criativos, não que vai virar artista, Sim, mas criatividade é boa em qualquer profissão. Nossa! Assim,